Vamos começar a semana com boas notícias e uma preocupação. Primeiro, a parte boa. Nunca teve tanto apoio à democracia no Brasil. Entra em vigor uma lei que deve diminuir o desperdício de alimentos e ontem o Congresso se iluminou em apoio à diversidade no Dia do Orgulho LGBT. Agora, a preocupação. Amanhã o Senado deve votar a lei das fake news, que abre brechas para abusos contra a liberdade de expressão e põe em risco a internet livre no país. Hoje, com participação de Mariana Valentim, apresentando o líder Livres Renato Diniz, veja agora o Livres Notícia. 75% dos brasileiros considera a democracia a melhor forma de governo independente da situação. Esse é o maior apoio à democracia já registrado pelo Datafolha desde setembro de 1989, quando essa pesquisa começou a ser feita. Hoje, 3 em cada 4 brasileiros repudiam as ditaduras, seja ela qual for. Essa é uma vigorosa mensagem da sociedade brasileira contra a escalada autoritária no discurso bolsonarista. Os saudosos da ditadura militar precisam se conformar com o fato de que a democracia é inegociável para os brasileiros. Essa é uma notícia fantástica para todos nós que amamos a liberdade individual e nunca é demais reafirmar a manifestação política do liberalismo é a democracia liberal, o regime em que todos são iguais perante a lei, o voto da maioria lidera a agenda de políticas públicas, mas o poder é limitado, moderado pela pluralidade social representada pelo parlamento, onde há respeito aos direitos individuais e a liberdade de imprensa e pensamento. A democracia pode ter muitos defeitos, mas ela é o único sistema político que a humanidade já inventou, que é capaz de ser ajustado por dentro e de forma pacífica. Foi a democracia brasileira que venceu a hiperinflação deixada pela ditadura e começou a enfrentar a desigualdade estrutural que sempre marcou o Brasil como país. Sem dúvida, ainda há muito o que fazer, mas por isso mesmo a gente precisa de mais democracia. Essa é a missão de movimentos cívicos como Livres e nós seguiremos fazendo a nossa parte. Amanhã o Senado deve votar o PL 2630, que é conhecido como projeto das fake news, mas que representa um risco muito perigoso para a liberdade de expressão no Brasil, em especial para o ambiente livre na internet. A gente já analisou vários pontos desse projeto aqui no canal, ele sofreu várias mudanças feitas pelo relator, o senador Ângelo Coronel, mas continua com muitos problemas. De forma geral, eu diria que o grande problema está numa premissa que inverte o princípio da presunção da inocência. No lugar de buscar fortalecer mecanismos que facilitem a punição das quadrilhas virtuais, o projeto aposta numa burocratização geral, na imposição de regras sobre as redes sociais que tratam qualquer usuário como suspeito até que se prove o contrário. Ou seja, inverte o que devia ser, né? Entre as burocracias tem a previsão de obrigatoriedade de registro de documentação oficial do usuário junto às redes sociais, o que abre um risco enorme também no direito à privacidade, e ainda a obrigação de vincular o uso de redes sociais a telefones celulares, o que é uma medida excludente e ignora que cerca de 13% dos brasileiros em área urbana e 30% em área rural não possuem aparelho celular, mas eventualmente podem acessar a internet e redes sociais através de lan houses ou outras formas, por casa de parentes e tudo mais. Ainda, uma obrigação de rastreamento dos encaminhamentos de mensagem que põe em risco o sigilo da fonte para jornalistas e também tem uma obrigação de manter dados em território nacional, que é uma exigência de quem ignora como a internet funciona como um sistema aberto e global por definição, né? E que por isso uma medida como essa, se levada até as últimas consequências, tirando do ar plataformas que não tenham base de dados por aqui, teriam o efeito de aumentar o isolamento do Brasil em relação ao resto do mundo e diminuir, na prática, as opções de comunicação disponíveis para os brasileiros, né? O que significa privilegiar monopólios e restringir a liberdade de expressão para as pessoas. Nós vamos continuar de olho na tramitação desse projeto, trabalhando para tentar evitar danos à liberdade. Está em vigor uma nova lei que pode diminuir o desperdício de alimentos no Brasil. Tem uma estimativa de que hoje no Brasil sejam desperdiçados cerca de 20 toneladas de alimento por dia em descartes de restaurantes, bares e mercados, supermercados, quitandas, enfim. Não tinha uma proibição expressa de que essa comida fosse doada, mas tinha uma previsão de responsabilizar os doadores
caso as pessoas que recebem a doação tivessem algum tipo de problema em decorrência da alimentação. E aí, na prática, isso desincentivava muito que os restaurantes e mercados doassem essa comida não vendida, porque não tinha como eles garantirem que, uma vez doada a comida, as condições de preparo e consumo fossem adequadas e não viessem a causar algum tipo de problema de saúde para essas pessoas. Só que o efeito disso a gente sabe qual era, né? A comida vai para o lixo e as pessoas se veem obrigadas a ir catar a comida no lixo, o que obviamente é pior para todo mundo, em especial para a pessoa que precisa se expor ao lixo para conseguir comida, né? Agora, essa nova lei, que foi de autoria do senador Fernando Collor de Mello, sancionada por Jair Bolsonaro, faz com que a responsabilização dos doadores só ocorra caso seja comprovado o dolo por parte de quem está doando, ou seja, se for comprovado que a comida doada estava estragada ou alguma coisa do tipo. É uma boa notícia, portanto, e a gente espera que a nova regra seja acompanhada de um aumento da solidariedade, permitindo que mais brasileiros possam se alimentar de forma digna. Ontem foi o Dia Mundial do Orgulho LGBT. Com a pandemia, as manifestações em defesa da diversidade se concentraram nos meios virtuais, mas também tivemos simbolismo no Congresso Nacional, que se iluminou para demonstrar que a casa do povo brasileiro é aberta para todos e respeita a diversidade. A iniciativa foi apoiada pelos deputados Daniel Coelho e Pedro Cunha Lima, associados do Livres, membros da bancada da Liberdade, que fizeram ofícios para reforçar o pedido ao presidente das casas, Davi Alcolumbre, que autorizasse esse gesto simbólico tão bonito. Quem esteve por lá foi a conselheira do Livres, Mariana Valentim, que também é ativista transexual e faz parte da nossa setorial LGBTI. E estou aqui marcando presença nesse Dia do Orgulho LGBT. E nós estamos aqui em frente ao Congresso Nacional, onde foi autorizada a iluminação, vocês estão vendo aí no fundo, né? A iluminação com as cores da bandeira LGBT. Isso é um marco histórico, principalmente, porque nós vivemos esse governo agora, um governo reacionário, e a gente conquistou isso através de mandatários, foi um pedido dos deputados e senadores aos presidentes da casa. Então a gente está feliz por eles estarem abraçando a causa LGBT. Eu estou feliz por estar no Livres, estar aqui marcando presença desse dia histórico, né? Que é o nosso Congresso Nacional iluminado com as cores, quer dizer, essa democracia, a Casa da Democracia está aqui, acolhendo essa pauta tão importante que é a pauta LGBT. Eu queria mandar um grande beijo a todos, um feliz Dia do Orgulho LGBT. Hoje a gente vai começar um novo quadro aqui no Livres Notícia para apresentar os líderes livres, que são os associados que recebem a nossa certificação como lideranças do movimento. Hoje a gente vai conhecer um conterrâneo meu, mas que agora mora em Curitiba, no Paraná, Renato Diniz. E fico muito feliz em fazer parte desse novo grupo de pessoas incríveis que vai ser o do Líderes Livres. Eu sou analista de liderança dentro da Radicais, faço pesquisa e desenvolvimento em liderança e quero contribuir ao máximo para a gente conseguir trazer mais liberdade ao Brasil. Se você também quer se tornar um líder livres, o processo está chegando perto da data limite aí para 2020, então corra lá no nosso site, entre na área de líderes e se inscreva no processo. Esse foi o Livres Notícia de hoje e não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações. Hoje à noite, às 19 horas, tem um Livres ao vivo muito especial. A gente vai conversar sobre a guerra cultural e o uso da linguagem no bolsonarismo com os pesquisadores Josias de Paula Júnior e Eduardo Wolff, ambos associados do Livres, e ainda com o professor João César de Castro Rocha, que é um dos maiores especialistas na obra de José Guilherme Melchior. Vai ser muito boa essa conversa, eu espero contar com a sua companhia. Se você quiser receber a notificação direto no seu celular, basta baixar e instalar no seu celular o nosso aplicativo do Livres. Lá você fica por dentro de tudo que a gente faz em primeira mão. E o Livres Notícia, como você sabe, de segunda a sexta-feira, sempre às 7 da manhã, traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até a próxima.